Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 26, nós estaremos lendo. Mateus 26, nós leremos do 69 até o 75. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente, és também um deles, porque o teu modo de falar o te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: E antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado conosco, Senhor. Pai, instrui, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes, sobre como nós devemos proceder, como nós devemos caminhar, Senhor, diante de Ti. Abençoa, Senhor, cada um, Senhor, que está aqui, cada um que está acompanhando o culto, Senhor, online, que sejam, Senhor, momentos em que a Tua palavra, Senhor, possa encontrar guarida nos nossos corações, possa nos admoestar, Senhor, e nos preparar para essa vida aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, é bem discutida, é bem falada, é bem comentado no meio de nós essa passagem de Pedro, né? Essa passagem de Mateus que se referia a Pedro. Também se repete em Lucas, se repete em João, Marcos, se não me engano também. Mas o fato é que Cristo estava sendo castigado, julgado, e Pedro está ali acompanhando à distância. E por 3 vezes ele nega a Cristo. Por 3 vezes ele diz não conhecer a Cristo. Diante desse texto existem também muitas mensagens que já foram pregadas, muitos temas que já foram abordados, muitos ensinamentos nós retiramos desta palavra, desta mensagem para os nossos corações. Mas eu gostaria de mais uma vez trazer aqui a memória dos irmãos e convidar você a refletir, convidar você a se preparar para a nossa vida aqui. É interessante nessa passagem que Pedro nega, mas Jesus reconcilia. Nós vamos ver mais adiante aqui que Jesus reconcilia com Pedro. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que é muito distante, né? Ano 0, ano 30 do presente, ano 30 depois de Cristo, depois do nascimento de Cristo. Ele está lá e nega Cristo. Conviveu com o Senhor, andou com o Senhor, foi alertado pelo Senhor, e mesmo assim ele nega Cristo. Nós crescemos, muitos de nós crescemos nessas cadeiras. Muitos de nós, a maioria, se não toda a nossa vida, desde o ventre da nossa mãe, ouvimos a palavra do Senhor. E como eu falei, muito distante, praticamente 2000 anos atrás. Então para nós pode parecer remoto negar a Cristo. Não, hoje isso não aconteceria. Será, irmãos? Da forma com que a coisa está caminhando, como a sociedade anda nos dias de hoje, será que negar a Cristo é algo tão absurdo e tão distante assim? Tão impossível para nós? Nossos jovens hoje não conseguem conviver com a palavra não. Se a sociedade disser não, se os pais disserem não, se
a sua vontade não tiver sido feita, ele se desarma. E uma coisa que a sociedade mais está pedindo dos nossos jovens hoje é: neguem a Cristo. É a que ela mais pede hoje. Dentro dos valores bíblicos, neguem os valores bíblicos. Você não é um conservador, você não é um crente, você é um extremista. A sociedade está dizendo isso. E está dizendo isso para as nossas crianças, no jardim de infância, na escola. Quando você deixa a tua criança na porta da escola, lá tem uma equipe preparada para recebê-lo e estar falando isso. Eu trabalho numa empresa pública, então não posso, dizer o nome. Mas nós tivemos uma palestra sobre agressão no ambiente de trabalho. Agressões e microagressões no ambiente de trabalho. Tudo bem. A palestra começou, entrou a princípio uma senhora, que na realidade não era uma senhora, era um travesti, e começou a falar algumas situações até interessantes, sobre agressões no ambiente de trabalho. Mas num determinado momento ela fala: isso tudo vem da nossa cultura judaica cristã. O fato do homem se impor sobre a mulher no trabalho é por conta da sua cultura, da sua religião cristã. Eu virei para minha chefe, levantei e disse assim: eu estou me sentindo, não é nem micro, é macro agredido, não sou obrigado a ver esse tipo de coisa. Virei as costas e saí. Mas ficaram alguns crentes lá, muitos crentes, até dando risada das piadinhas. Muitas vezes nossos filhos estão na escola, na adolescência, na juventude, e a escola exige alguma atuação, alguma postura que não condiz com a palavra de Deus. E eles seguem fazendo. Quando a gente assiste um filme, uma série norte-americana, hoje em dia nós temos muitas também disponíveis aí, na Europa, Ásia, nós temos séries de todas as nacionalidades. Mas uma coisa é pregada em todas elas: jovens se embebedando até cair, jovens com sexo livre. Será que os nossos filhos estão preparados para chegar numa universidade que já está pregando tudo isso e dizer: não, essa não é a minha postura? Será que os professores, os colegas dele, vão olhar e vão dizer assim: verdadeiramente também és um deles, porque o teu modo de falar o te denuncia? Já pensou que honra para um crente hoje ouvir isso? Não é para você estar aqui. O que você está fazendo aqui no barzinho com a gente? Cara, você é de outro mundo, você fala diferente, você não pensa como nós. Será que eles estão preparados para isso? É a nossa função fazer isso. Mas o objetivo de hoje não é ir na mesma linha de tantas e tantas pregações que nós temos visto com relação a negar Jesus. A mensagem de hoje eu quero falar um pouco da nossa humanidade, da nossa fraqueza e como consertar isso. Então, o tema do sermão de hoje seria sendo humano. Porque muitas vezes as pessoas olham para nós, muitas vezes até com raiva, e diz: não, ele se acha melhor que todos, não erra, não peca, não pensa coisa ruim, não deseja o mal. Só que essas pessoas estão falando coisas que são o nosso objetivo, que não são a nossa razão de viver. Eu não quero pecar, eu não quero pensar o mal, eu não quero desejar o mal. Mas bem diz Paulo: o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. E essa é a vida do cristão. Porque nós estamos numa luta para nos livrar dos nossos pecados, para vencer o desejo da carne e viver no Espírito.
Mas a partir do momento que nós conseguirmos estar assim, que não será por nossa força, não será por nosso mérito, mas sim pela graça de Deus, nós já não estaremos mais aqui, estaremos junto com Ele. Então, voltando ao texto, Pedro nega. Pedro negou a Jesus. Mas Jesus reconcilia. Jesus vai atrás. Abrem comigo o livro de João, capítulo 21. João 21. Nós leremos do 15 até o 17. Toda aquela tensão, toda aquela morbidez dos ataques a Cristo haviam passado. O Senhor havia vencido a morte e estava com seus discípulos novamente. E então, João 21, 15 ao 17. Então, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Mais do que esses outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito: Pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, esses dois textos que nós lemos, eles podem ser observados por dois prismas, por dois pontos de vista diferentes. O primeiro, do ponto de vista de Cristo, nós olharmos para essa situação como Cristos. Nós nos chamamos cristãos, pequenos cristos. Então, precisamos olhar para essa situação como Cristo. E como Cristo, nós temos que saber que o mundo nos rejeitará. O mundo nos negará. Fácil falar isso, tranquilo. Nossa família nos rejeitará. Nossa família nos negará. É um pouquinho mais pesado. Mais pesado ainda. Dentro da nossa igreja nós seremos rejeitados. Dentro da nossa igreja nós seremos negados. Pessoas negarão que nos conhecem. Pessoas atravessarão a rua para não nos cumprimentar. Aí pesa, né? Aí é bem diferente. Não, isso não acontece. Acontece, irmãos. Acontece. Quando, sob pressão, a humanidade tende a tomar reações que não são naturais dela. Alguns psicólogos dizem que, na realidade, ali você externaliza aquilo que você realmente é. Eu não acredito. Nós olharmos, por exemplo, os irmãos devem lembrar daquela situação do avião que caiu nos Andes. Agora foi feito um novo filme. Um tempo atrás tinha sido feito um filme um pouco mais pesado sobre o que aconteceu lá. E nós vimos pessoas que precisaram se alimentar de carne humana. Como que um psicólogo pode dizer que isso é da natureza humana e que ali ele externou? Não. São situações extremas, provocando reações extremas. Eu não penso nunca em deflagrar um tiro contra quem quer que seja. Mas no momento de adrenalina, onde a minha família está sendo ameaçada, se tiver uma oportunidade, você faz isso e não percebe. Isso não é a minha natureza. Isso é o que a situação está impondo. Não chega a ser tão pesado assim. Mas no dia a dia, existem algumas situações que nos forçarão a agir dessa forma. Muitas vezes até impensável. Depois, meu Deus, o que eu fiz? Passei pelo irmão e nem cumprimentei. Só que magoei o irmão.
Ou então, às vezes você fala alguma coisa, é mal interpretado e o irmão se magoou, mas não foi aquilo que você disse. Veja, aqui foi exatamente o que Pedro disse. E Jesus conhecia o coração de Pedro. Mas Jesus vai atrás de Pedro. Por que eu estou falando em humanidade? Porque o nosso ser, a gente vê muito isso na faculdade, né? Ser e dever ser. Agora já estou falando isso até no 2º grau. Mas o ser e o dever ser. O dever ser é aquilo que Cristo faz, que é o de ir atrás, não negar a ninguém, e todos que vêm até Ele, Ele recebe. E o nosso ser, que até bate muito bem com o que Paulo disse, né? Que o mal que eu não quero, esse eu faço. O nosso ser não é assim. Irmãos, o pastor não é diferente. Eu sempre falo aqui, quando eu prego primeiro para mim, para depois trazer para os irmãos. Quantas vezes eu penso comigo, não, eu não vou perdoar tal pessoa, ele não me pediu perdão, não tem arrependimento, não tenho que perdoar. Mas não é isso que ele está falando aqui. Pedro não pediu perdão para Jesus. Jesus foi atrás. Dever ser, o objetivo, o modelo que eu quero seguir é esse. Eu vou atrás para pedir perdão. Eu brinco sempre que não tem discussão que vale a pena você perder uma noite de conchinha, principalmente agora no inverno, com sua esposa ou com seu marido, né? Com esse frio é bom dormir juntinho, encostadinho. Então às vezes você discute durante o dia sobre assuntos que temos pensamentos diversos, só que chega de noite, cada um vira para um lado e não está certo, irmãos. Não vale a pena. Então muitas vezes eu cheguei para Cristina, por exemplo, e pedi desculpa, achando que eu estava certo. Mesmo assim eu fui lá e pedi desculpa. Não quero dormir longe, eu amo, quero estar perto. E muitas dessas vezes, a maioria delas, irmãs, quando eu pedi desculpa no dia seguinte, eu vi que quem estava errado era eu mesmo. Graças a Deus que eu pedi desculpa antes de ter esse prejuízo. Por que eu estou falando, trazendo a vida conjugal aqui agora para os irmãos? Porque no dia a dia é a mesma coisa. Nós magoamos e nós somos magoados. Nós rompemos amizades e nós reatamos amizades todos os dias. E nós, assim como Cristo não esperou Pedro pedir perdão, Cristo foi atrás. Nós temos que ir atrás, perdoar e pedir perdão também. Amém? Vocês lembram assim, mas ele só negou. Ele só disse que não conhecia. Lembra lá no início, quando eu estava lendo? Não foi só dizer que não conhecia. Ele esbravejou. Ele se injuriou. Ele, não conheço, eu nem sei quem é, vocês não sabem o que estão falando. Ele saiu de si. E os irmãos lembram, no capítulo 10, qual é a orientação que Jesus está dando? Poucos momentos antes, assim, falando de Bíblia, né? Poucos capítulos antes do que nós lemos. Veja lá comigo, capítulo 10 do livro de Mateus, versos 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. E o 33. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. O que Pedro merecia? O que eu merecia? O negar a Cristo, meu irmão, não pense que é como na igreja primitiva, na perseguição dos primeiros cristãos que falavam para você, ou como hoje, Coreia do Norte, Vietnã, se não me engano, está assim, em vários outros países de origem islâmica principalmente, em que eles te chamam e dizem, neguem a Jesus ou você vai morrer. Não, eu não nego. Beleza. Não é assim. No Ocidente, esse negue a Jesus é muito mais sutil. No Ocidente, o negue o seu irmão é bem mais sutil. Vejam, eu relatei aqui a situação do treinamento que a gente teve,
onde só eu levantei. Então, qual foi a leitura que o resto da empresa teve, se só um levantou? Os outros não são como ele. Os outros negaram a Cristo, porque aceitaram de bom grado e até riram quando fizeram piada sobre os valores que Cristo nos ensina através da sua palavra. Então é muito mais sutil, mas continua acontecendo. Continua acontecendo. E se nós formos levar ao pé da letra, o que Jesus fará no final vai ser aquilo lá que a gente leu. Ele negará diante do Pai. Eu não quero ser negado. Por fim, como humanos e cristãos, a fim de cumprir o grande mandamento do Senhor. Você lembra o que Jesus falou para Pedro após cada pergunta? Apacenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Ah, mas isso é para o pastor. Não. Ministério é universal. O pastor só se prepara para auxiliar você a ser assim. E olha que nossa preparação hoje em dia está bem fraca. Mas o objetivo é que a gente possa orientar cada um a ser assim. O que é apacentar? Os irmãos sabem o que quer dizer apacentar? Cuidar, zelar. É uma palavra que vem do latim passere, que é dar alimento, dar lugar de segurança, dar cuidado. E o a da frente é um prefixo de intensidade muito forte. Ou seja, cuidem muito, cuidem de todas as tuas forças das minhas ovelhas. O pastor não está próximo dos seus netos todos os dias, como vocês estão, dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus amigos. Então cabe a cada um de nós apacentar o rebanho do Senhor. É interessante que o apacentar que o Senhor usa aqui tem um superlativo, tem um prefixo de intensidade. Quando Jesus vai falar com Pedro, ele pergunta 3 vezes se Pedro o ama. 3 vezes para o judeu, 3 vezes para o povo de Israel. É o superlativo. Ele não tem um muitíssimo, ele fala muito, muito, muito. É o muitíssimo. Então, por exemplo, nós temos o grandão, o grande, que é o normal, o grandão, que é o aumentativo, e o enorme, que já seria o superlativo, ou grandíssimo. Quando ele pergunta se ama, Pedro tem que falar 3 vezes que ele amava muitíssimo ao Senhor. Porque como ele negou 3 vezes, ele negou muitíssimo ao Senhor também. O Senhor tem preparado isso para nós. Em primeiro lugar, sermos como Ele, não esperarmos o momento de pedir perdão, não esperarmos o momento de nos reconciliarmos com aqueles que nos ofenderam, com aqueles que nos entristeceram. Num segundo momento, já do ponto de vista humano, estar preparado e saber que as pessoas a quem nós amamos podem nos ferir. É na natureza deles e nossa. Como humanos, saber que nós, muitas e muitas vezes, também ferimos. É da nossa natureza. Natureza contra a qual nós temos que lutar dia e noite. Incansavelmente. Para que nós possamos focar sempre na visão de Cristo e não do ser humano. Um dia nós estaremos todos juntos. Breve, muito breve. Esses dias estão sendo muito abreviados. Antigamente a gente dizia assim, nossa, passou um mês rapidinho, né? Não, agora passou as horas rapidinho. Você acorda quando vê está na hora do almoço, quando você vê já está na hora de dormir de novo. O Senhor abreviando os dias. Guerras, tremores, rumores de guerra.
Ah, mas isso sempre teve na história da humanidade. Sim, mas não sempre ao mesmo tempo. Nós estamos vendo tudo isso ao mesmo tempo. Rumores de liderança mundial. Independente aqui se somos milenistas, amilenistas, pré ou pós. Rumores daquilo que se acredita ser o sinal do final dos tempos. Então, estaremos logo, muito, muito logo, junto ao Senhor. Estaremos naquele momento de Pedro ali, em que nós podemos declarar fisicamente perante o nosso Deus: sim, Senhor, eu te amo. Onde nós vamos olhar os nossos irmãos e dizer: aqui nessa terra, você não vai conseguir me magoar, e eu sei que você também não vai nem tentar. E nós vamos viver em tranquilidade, porque nós sabemos que lá nós também não magoaremos ninguém, que nós teremos as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, e ali vai estar num branco assim, irresistível. Vamos orar? Recline sua cabeça, vamos colocar em pé. Estamos partindo para o encerramento do culto. Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor não desistiu de nós. Mesmo negando ao Senhor, o Senhor morreu pelos nossos pecados. Mesmo o Senhor escolhendo aquilo que era mal aos seus olhos, o Senhor se entregou por nós. O Senhor nos perdoou, o Senhor nos resgatou. Senhor, mesmo sendo ovelhas rebeldes que preferiram o precipício e fugiram do rebanho, o Senhor veio atrás e nos resgatou. Então, Pai, que o nosso coração tenha essa postura de reconhecer, ó Pai, quando as pessoas estão nos magoando, estão se afastando de nós, que nós possamos ir atrás, que nós possamos perdoar, Senhor, que nós possamos nos arrepender e pedir perdão, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, ter ações, que a nossa postura, Senhor, seja de acordo com aquilo que o Senhor espera de nós, com o objetivo que o Senhor traçou para nós, e não conforme a nossa natureza. Pai, abençoa cada um dos meus irmãos que estão aqui, abençoa, Senhor, as famílias que nos acompanham pela internet. Derrama da Tua graça, do Teu poder, do Seu amor, Senhor, sobre cada um deles, ó Deus. Abençoa o restante desse dia, Senhor, esteja com os nossos irmãos no culto da noite, Pai, que seja um culto aceitável diante de Ti, ó Deus. Que as pessoas saiam daqui edificadas, que as pessoas saiam daqui exortadas e alegres, Senhor, com a presença do Espírito Santo no seu ser, ó Pai. Abençoa cada um aqui, nós pedimos, leva em segurança aos nossos lares hoje. Olha pelos nossos almoços em famílias, ó Pai, as viagens. Esteja conosco, Pai, a cada segundo, que nós possamos perceber a Tua presença e caminhar conforme a Tua presença na nossa vida, Pai. Nós possamos conversar com o Senhor a cada segundo da nossa vida, não apenas no momento de dormir, no momento específico de oração, mas sabendo que o Senhor está caminhando ao nosso lado, que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Te louvamos, ó Deus, pela liberdade de poder abrir a Tua palavra, ler, compartilhar com os irmãos. É uma bênção, Senhor, sem medida, que o Senhor tem derramado sobre nós, ó Deus. Ó Senhor, nos abençoa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos. E agora, Senhor, que a maravilhosa graça, que o amor de Deus, que a comunhão, que as consolações, que os dons do Espírito Santo de Deus sejam derramados sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor.